Olá pessoal do canal Numes Brasil, estou aqui mais uma vez, seu amigo Marcos, para apresentar para vocês mais um vídeo, na verdade uma série de vídeos que eu quero gravar a respeito da família Cruzeiro e Cruzado depois também futuramente. Nós vamos falar desde o início a família Cruzeiro e todas as suas características, tá certo? A primeira família do Cruzeiro nasceu em 1942, na época Getúlio Vargas era o presidente, mas tem muitas características dessas moedas, muitas variantes também dessas moedas, muitas anomalias dessas moedas. Nós vamos ver todos esses detalhes. Primeiramente eu quero apresentar a família Cruzeiro para você, essa primeira série que nasceu em 1942, e depois posteriormente nós vamos falando, né, uma a uma as suas características. Tem moeda com material diferente, tem moedas com siglas, sem siglas, moedas invertidas, né, moedas inclinadas, uma série de moedas diferentes, e nós vamos desvendar a família Cruzeiro aqui com você, tá bom? Nessa série de vídeos, não perca, tá? Nós vamos estar postando aqui os vídeos a respeito do Cruzeiro, ok? Então vamos lá, vamos falar a respeito da família Cruzeiro, que nasceu em 1942, na época Getúlio Vargas era o presidente. Nessa primeira etapa, né, quando Getúlio Vargas era presidente, nós estávamos saindo da moeda antiga chamada réis. Então, você sabe, o réis era uma moeda que tinha origem em Portugal. Portugal foi o país que colonizou o Brasil. Na verdade, logicamente teve outros países depois envolvidos, mas o principal foi Portugal. E quando o Brasil ainda era domínio de Portugal, né, a moeda que era usada no Brasil era o réis. Então teve uma época que o réis era ainda cunhado na Europa, e depois, posteriormente, abriu-se então as casas das moedas aqui no Brasil, a Casa do Rio de Janeiro, a Casa da Bahia, a Casa de Cuiabá, a Casa de Goiás, e aí os réis eram cunhados aqui, mas ainda continuou sendo réis. Quando foi em 1942, na época de Getúlio Vargas era presidente, ele definiu então que a moeda agora seria o Cruzeiro, né? E aí nós vemos a primeira família Cruzeiro nascendo em 1942, a última família de réis, né, de 100, 200, 300 e 400 réis, tinha a efígie do presidente Getúlio Vargas também. E quando nasceu as primeiras moedas então do Cruzeiro, também veio a face, né, a efígie do presidente Getúlio Vargas, né? Então é importante nós entendermos essa sequência para você entender que a moeda nasceu em 1942, tá certo? As moedas que entraram em circulação primeiro foram as moedas de 10, 20, 50, 1 cruzeiro, 2 cruzeiros e 5 cruzeiros. Nós vamos estar falando primeiramente aqui, né, dessa família, mostrando essa família para você. Então vamos falar aí primeiro dos centavos, né? Os centavos tinham inicialmente, como eu disse para você, o rosto de Getúlio Vargas, né, no seu anverso, mas você vê que, né, era apenas das centavos. Nas moedas de 1 cruzeiro, 2 cruzeiros e 5 cruzeiros, na verdade o anverso era um mapa do Brasil. Então nós mostramos as fotos aí para você, deu para perceber que há diferença. Eu quero primeiramente falar da família dos centavos, tá certo? Começando, né, pelas moedas de 10 centavos, não é verdade? 20 centavos e 50 centavos, porque elas tinham características diferentes das moedas de cruzeiro. Então, primeiramente, no anverso da moeda de 10, 20 e 50, nós tínhamos o presidente Getúlio Vargas, a nomenclatura Brasil. Nós tínhamos também a sigla, né, que era, na verdade, uma marca dos gravadores, dos criadores da arte da moeda. Nós tínhamos o valor, no reverso, nós tínhamos o valor facial. É até bom esclarecer que muita gente confunde o anverso com o reverso, né? Na verdade, o valor facial é reverso. Então, no reverso havia o valor facial, tá certo? De centavos ali, a data, tá certo? E em cima do valor também facial havia uma estrela. Então, nessas moedas de centavo, nós tínhamos também as siglas BR, né? Que estava abaixo ali da última letra dos centavos, que era o S.
tinha uma sigla do gravador ali também, em centavos. Eu vou falar depois, eu vou ter que fazer um vídeo só sobre as siglas para você entender, né? Então, a moeda ela tinha sigla do lado anverso e do lado reverso quando ela surgiu, né, em 1942. Tanto as moedas de 10, de 20 e de 50 centavos, tá, pessoal? As primeiras moedas centavos de 1942 e 1943 há uma diferença. Em 1942 e 1943, as primeiras moedas eram de cupro-níquel, que é cobre misturado com níquel. E na época o níquel era bem abundante e a mistura de níquel era maior do que deveria. Então a moeda ela tornou um tom, né, um tom rosa. A moeda então ficou com um tom rosa, muito linda, né? A moeda de 1942 também em 1943, e tem esse detalhe. Então muita gente acha que é tudo bronze e alumínio. Não, as moedas de 42 e 43 nem todas, que 43 já começou a produzir bronze e alumínio, depois eu vou explicar, né? Mas essas moedas eles eram de níquel rosa, tá, pessoal? Que a gente chama de níquel rosa por quê? Porque a mistura de níquel era maior junto com o cobre, e aí ela tomava aquela tonalidade rosa, tá, pessoal? As moedas muito lindas. E tem uma outra situação também, que foram as moedas com menos cunhagem, ou menos, né, produzidas, menos produção. Por exemplo, a de 10 centavos em 1942 teve uma tiragem de 3.826.000 e a de 1943 13 milhões. Mas a de 1943, observação, ela está registrada como 13.565.000, mas ela está junta às que tinham níquel rosa e as que não eram níquel rosa, porque em 1943 também começou a se produzir a de 10 centavos com bronze e alumínio. Sei que é um pouco complicado, mas você vai entender. Então, primeira produção 42, só níquel rosa, cubro-níquel. 1943 ainda estava sendo a continuação da produção em cubro-níquel, mas quando foi meados de 43 começou a se produzir em bronze e alumínio, tá certo? Mudou-se então o material da moeda, e aí em 1943 nós temos moedas com níquel rosa e moedas só bronze e alumínio, tá bom, pessoal? Então, quando você vai fazer a coleção, você nem imagina que em 1943 você tem duas moedas de 10 centavos. E assim acontece também com a de 20 centavos e também acontece com a de 50 centavos. Então você tem essas moedas no material cubro-níquel e você tem elas bronze e alumínio. Então, um detalhe que às vezes deixa passar, né? A gente deixa passar, a gente vai acostumando a pegar as moedas ali, acha que é tudo bronze e alumínio. Então, esse é um detalhe, tá certo, pessoal? Bom, qual que é o outro detalhe? Então, se produziu as moedas de 1942 até 1944 com siglas, e depois eu tenho que explicar a respeito das siglas, porque em 1945 as moedas então passaram a não mais ter siglas, e eu vou explicar isso no vídeo próximo, vídeo, para você entender o que eram essas siglas, né? Nós sabemos que era a gravação daquelas pessoas que criaram, né, a arte da moeda ali, dos gravadores, mas é importante ressaltar quem eram eles, né? Por que tinha sigla, depois por que parou de ter sigla. Nós vamos, né, falar tudo isso no próximo vídeo. Nós vamos estar falando das moedas também de 1, de 2 e de 5 cruzeiros, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo então, beleza?